Hoje a gente vai conversar sobre o tema que muitas vezes move a nossa vida e de uma forma negativa. Sobre quando a gente deixa a opinião dos outros sobressair aos nossos sonhos, em relação aos nossos sonhos. Sobre quando a gente deixa a opinião dos outros ser maior, mais poderosa do que os nossos sonhos e do que a nossa verdade. Eu escolhi esse tema baseado nas experiências que eu vivenciei em sala de aula e que eu venho vivenciando dentro do consultório com os meus atendimentos então. Essa situação de deixar a opinião dos outros ser mais importante e ter este peso enorme na nossa vida e nas nossas ações, ela inicia desde a fase infantil e ela fica muito forte na pré-adolescência e na adolescência. Porque é um momento onde a gente está aprendendo a lidar com as emoções, a gente está tendo um turbilhão de hormônios acontecendo no nosso corpo físico que influencia os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos gostos, a forma como a gente enxerga o mundo e a forma como a gente se enxerga e o que a gente sente. Então, por si só, esse é um período desafiador e muito importante, onde essas emoções e esse peso é muito alto, né? E isso vai impactar na nossa vida adulta. Então, você aí que está me assistindo, que está nos seus 40, 50, 60 anos ou mais, ao longo do programa de hoje, vai perceber que o adulto que você é hoje teve muita influência do que você foi, do que você vivenciou na adolescência, né? Por isso que se a gente coloca este peso, essa responsabilidade de decidir quem a gente é e até onde a gente vai com os nossos sonhos no outro, isso acaba nos frustrando e acaba nos limitando enquanto adultos, né? Então, o programa de hoje é para a gente refletir sobre o eu criança, o eu adolescente, o eu adulto e o eu idoso, né? Porque nós somos um reflexo de todas essas fases na nossa vida. Então, o adulto que é hoje, que você é hoje, vai começar a se questionar sobre o seguinte: qual o peso, eu anotei, tá? Qual o peso que eu depositei na opinião alheia sobre quem eu sou? O quanto eu deixei o outro definir quem eu sou? Qual a minha verdade? E muitas vezes o outro que eu deixo decidir isso, ele nem me conhece intimamente. Ele não sabe das minhas emoções, ele não conhece as minhas vivências, os meus medos, os meus traumas, as minhas superações. E mesmo assim eu deixei ele definir o quão bom eu sou, até onde eu sou capaz de ir, quem eu sou. Então eu quero que vocês iniciem o programa hoje refletindo sobre isso, para a gente poder ressignificar juntos essas emoções. Esse assunto também foi escolhido porque eu experienciei, né, esse responsabilizar o outro para definir quem eu sou. Eu vivi isso na minha pele muito forte por muitos anos, né? Então eu vou relatar um pouquinho de como foi a minha experiência, porque eu acho que talvez muitas pessoas possam se identificar. Eu me lembro que desde muito nova, criança mesmo, né? Criancinha, não pequena, porque eu continuo, né? Mas criança, eu me senti muito insegura. Eu me lembro desse sentimento de insegurança em relação às outras pessoas que eu convivia, que eram as minhas amigas de infância, né? E talvez
elas não percebessem isso e vão assistir esse programa e vão pensar, nossa, mas não parecia. Mas eu sentia isso muito forte. Quando eu era criança, eu me sentia tão insegura na minha capacidade e eu me desconhecia tanto enquanto pessoa que eu deixava essas outras pessoas definirem quem eu era. Então, eu só era boa o suficiente para brincar se elas me convidassem. Eu deixava a minha relação com essas pessoas definir se eu merecia algum brinquedo, se eu merecia estar indo na casa da amiguinha. Eu deixava a percepção que os parentes e os pais dessas amigas tinham de mim impactar se eu me sentia feliz, se eu me sentia triste. Então vejam só que peso, que coisa pesada para uma criança que não tem que estar preocupada com isso, sente. E as nossas crianças sentem isso também, né? Nós sentimos isso enquanto éramos criança. Então eu deixei a opinião alheia por muito tempo pesar em cima de quem eu era. Então era eles que definiam se eu era boa, se eu não era, se eu era legal, se eu era divertida, se eu era bonita. Então isso foi muito forte. Depois, na adolescência, isso ficou mais forte ainda, né? Por todas as questões que eu citei anteriormente. E a minha adolescência, ela foi muito difícil, desafiadora, né? Ela foi sofrida internamente, né? Então, a minha mãe vai assistir esse programa e vai pensar, mas nossa, minha filha, tu tava sempre na festa e conversando com todo mundo e dando risada, mas internamente, essa opinião do todo mundo, ela tinha um peso muito forte. E por buscar essa aceitação, talvez vocês se identifiquem com isso agora, eu me coloquei em situações que hoje eu percebo que foram constrangedoras, sabe? Aquela ânsia de tipo assim, eu preciso que essa turminha me aceite, então eu vou fazer isso, isso e isso. E aquilo era constrangedor. Muitas vezes eu me coloquei em situações perigosas, até fisicamente e muitas emocionalmente, na busca dessa aceitação dos outros. Nesse poder que eu tirava das minhas mãos e colocava na mão do outro. Então, é ele que vai decidir a minha capacidade. É ele que vai decidir se eu sou amada ou se eu não sou amada. Se eu sou boa ou se eu não sou. Se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou inteligente, se eu não sou. Se eu vou conseguir chegar lá no meu objetivo ou se eu não vou. Então, na minha adolescência, isso foi se fortalecendo dentro de mim. E perpetuou muito na minha fase inicial adulta, né? 20, 21 anos, 22 anos, né? Eu continuei nessa busca em tentar agradar e tentar convencer a todos ao meu redor do meu valor. Quando, na verdade, eu não sabia qual que era o meu valor. Porque eu não me conhecia. Porque eu responsabilizei a vida inteira aos outros. Eu deixei que eles me definissem. E eles nunca me definiram de forma correta, porque eles nunca me definiram por quem eu sou. Eles me definiram pelas experiências deles. Então eles não tinham como me definir pela minha verdade, porque eles não conheciam a minha verdade. Eu vivia a verdade deles, para tentar convencê-los que eu era ótima. E que os meus sonhos eram os sonhos deles. Enquanto isso, eu fui ficando de lado. E os meus sonhos também. E é aí que entra uma coisa que a gente faz muito na nossa vida. A gente é julgado por essas pessoas, obviamente, mas a gente se julga muito. Então aí entra o auto-julgamento, né? Então, eu vivo a minha vida para agradar o outro, para convencer o outro, porque eu não estou conectada com a minha verdade. Isso vira um ciclo sem fim e eu acabo sempre no final dessas situações me julgando.